Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Velho, nesse vídeo aqui eu vou falar com você sobre a tendência de conteúdo para 2025. Eu tirei a ideia desse vídeo aqui de um vídeo que eu vi da Sami, que foi até uma pessoa que eu fiz consultoria com ela e ela tá, deslanchando aqui dentro do YouTube. E eu tava vendo o vídeo dela e tive essa ideia de também dar a minha versão, né, o que eu acho, quais são, na verdade, qual é a tendência de conteúdo para 2025. E eu tenho certeza que o que eu vou falar para você nesse vídeo aqui, ninguém falou ainda, porque eu pesquisei muito para gravar esse vídeo e para te passar essa informação, tá? Então, bora lá. Seguinte, a gente está atualmente, né, numa linhagem de quantidade vence a qualidade, né? Então as pessoas elas estão cada vez mais fazendo mais posts por dia, fazendo mais vídeos por dia, enviando mais e-mails, mais newsletters por dia. A quantidade, de fato, ela é um fator fundamental para quando você quer melhorar o seu conteúdo e também a sua entrega. Você quer ser mais visto, você quer melhorar a qualidade do como você escreve, de como você grava os vídeos, porque, por exemplo, se eu gravar um vídeo por semana, vai ser muito mais difícil melhorar em gravar vídeo do que se eu gravar um vídeo por dia. Isso é inevitável, né? Então, a quantidade, ela te dá alguns benefícios que são, obviamente, são ótimos para você, quando está começando a produzir conteúdo, você adquirir essas habilidades, né? São habilidades ótimas de serem adquiridas. Só que esse mesmo movimento de quantidade traz, querendo ou não, uma certa igualdade de conteúdo entre os criadores. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você entra dentro do Instagram hoje, a maioria das pessoas ou fazem conteúdos usando os stories, ou Twitter, ou bloco de notas. É sempre o mesmo tipo ali de conteúdo, né? O mesmo jeito que as pessoas colocam o conteúdo. O que vai mudar, mais ou menos ainda, é a informação ali de dentro. Então, quando a gente pega, né, esse fato de as pessoas fazerem conteúdos no mesmo tipo, ali, no mesmo formato, e elas fazem isso cada vez mais porque a quantidade é o que está regendo o mercado, o que acontece em dado momento é que ninguém mais tem diferenciação, né? Isso acontece também, por exemplo, com ofertas. A pessoa, né, existe o criador A e o criador B. O criador A promete que você vai ganhar R$1.000. Automaticamente, o criador B ele tem que prometer isso e mais um pouco, porque senão a coisa não vai ser chamativa para você. Você vai escolher o criador A. Então ele vai prometer R$1.000, mas você vai conseguir isso em uma semana. Então, as promessas elas vão se subindo umas nas outras, digamos assim, né? Você vai meio que empilhando promessas em promessas e chega num ponto que as promessas começam a ficar tão absurdas que você não acredita mais em nenhuma promessa. Porque se o cara prometeu que vai te dar um lápis, o outro promete que vai te dar um lápis mais 2 lápis, o cara promete que vai te dar uma fábrica de lápis, você vai falar, velho, beleza, eu acredito que você vai me dar um lápis, mas agora uma fábrica de lápis não, porque fica meio estranho. Esse aqui é um pequeno exemplo para você entender. Da mesma forma acontece também com o conteúdo, né? A quantidade, ela é ótima, como eu disse, só que ela vai levar as pessoas a um ponto de não terem mais nenhuma diferenciação. E aqui a gente começa a notar onde está a tendência para o conteúdo em 2025. As pessoas que focarem, obviamente, continuarem focando na quantidade, mas também se equipararem com a qualidade, serão as pessoas que vão se diferenciar daquela manada de pessoas que estão criando conteúdo. Então, quando você pensa em criação de conteúdo, você pensa em formatos específicos, tipos de conteúdo específico. Não tem muita diferenciação. Agora, quando você coloca qualidade nessa equação, você começa a ter a criatividade. E é aqui que vai entrar a tendência do mercado, tá? E eu vou te explicar daqui a pouquinho, logo depois desse ponto aqui, o como que você vai aplicar a criatividade, que esse é o ponto. A qualidade, a criatividade é o ponto, é a tendência para 2025, porque a gente está numa era de pessoas que produzem sem parar. Só que você pode continuar produzindo muito. Se você coloca a qualidade nessa equação, você vai produzir muito mais com qualidade, com diferenciação, porque o seu conteúdo está sendo criativo. Aí você vai me perguntar, beleza, mas como que eu consigo, de forma prática, Cris, colocar esse fator, né? Esse fator dentro da minha equação? Como é que eu consigo ter qualidade no meu conteúdo? O que eu preciso fazer de forma prática, né? E aqui que entra a coisa. Exatamente nesse ponto aqui que entra a coisa. Quando você pensa em qualidade, você começa a olhar para o seu conteúdo de uma maneira mais detalhista. E pode ser que isso trave algumas pessoas, porque a questão de produzir com quantidade, ela te ajuda a você não ter muito apego a, por exemplo, a qualidade estética, ao como você vai postar. Você só faz e posta, né? Faz e posta, sem firula, sem nada. Agora, quando você pensa na qualidade, ela dá esse receio porque ela começa a colocar alguns fatores nessa conta que vão fazer com que você trave, né? Só que eu vou te entregar agora
algo que eu já estou fazendo e que eu estou fazendo nesse último ano e que vem me dando muitos resultados em quesito de as pessoas falarem, caraca, que legal isso que você está fazendo. Nossa, é diferente de tudo, que é basicamente essa tendência que eu acho que é para o ano de 2025. Que são basicamente os formatos de conteúdo. O que são formatos de conteúdo? É a mesma coisa que as pessoas estão fazendo, mas empacotadas de uma forma diferente. Vou te dar exemplos de coisas que eu estou fazendo. Por exemplo, várias pessoas, entre o ano de 2023 e o ano de 2024, começaram a enviar muitos e-mails, newsletters. Todo mundo agora tem uma lista de e-mails ali e envia conteúdo no e-mail. Show, isso é ótimo. A quantidade de envio de newsletters também cresceu muito. Beleza. Até aqui não tem diferenciação nenhuma, porque a gente consegue bater na força de execução. Só que quando a gente coloca aquele outro fator que é a criatividade, como é que eu consigo produzir muitas newsletters em quantidade, em força de execução, só que como é que eu consigo me diferenciar no meio de tantas newsletters que são enviadas? Por exemplo, eu coloquei um formato de newsletter que é basicamente o que eu chamo de indicados e ignorados. O que seriam os indicados e ignorados? É basicamente eu pegar um dia da semana, que é a sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu envio uma newsletter para a pessoa que é basicamente indicações de conteúdo que eu consumir durante a minha semana, né? Então, eu pego todos os conteúdos, livros que eu li, artigos que eu li, vídeos que eu vi no YouTube, aulas, cursos, etc. Eu faço um compilado dessas informações, coloco montado no Indicados e Ignorados, que é o formato de conteúdo que eu desenvolvi para dentro da newsletter, e envio para a pessoa. Olha como que eu tenho agora um fator de diferenciação criativa ao meio de muitas newsletters. Porque a pessoa, ela vai começar a se lembrar, e aqui que está o ponto. A criatividade, a diferenciação, quando é buscada, qual é o benefício que ela vai trazer para você no meio dessa quantidade de conteúdo que é enviada no quesito força de execução. Ela vai te dar o outro ponto, que é a diferenciação e a lembrança na mente das pessoas, que é isso que você tem que buscar a partir de então. Porque quando a gente está jogando um jogo de muita execução, vão ser muitas pessoas executando e jogando a força do braço na coisa. Agora, quando você coloca o fator criatividade, as pessoas vão te lembrar não pela força de execução, que é o que todo mundo pode fazer, porque é só pegar e fazer. Elas vão se lembrar de você a partir de pontos específicos de criatividade, né? Então, isso é interessantíssimo. E é uma coisa que eu acho que vai começar a acontecer a partir de 2025. Porque não tem onde se diferenciar mais quando a gente fala em execução, em quantidade. As pessoas meio que chegaram no limite. Então, a partir de então, a criatividade vai fazer esse ponto. Vou te dar outro exemplo, né? Dentro do meu Instagram, né, a gente tem um carrossel lá semanalmente, que eu faço, que é um carrossel rimado. Que é basicamente, eu crio um carrossel e o carrossel inteiro é de rima. Então, por exemplo, qual criador que você conhece que cria um carrossel toda semana e posta lá um carrossel rimado? Né? São poucos ou quase nenhum. Eu acho que nenhum, eu pelo menos não conheço ninguém. Então, toda semana eu vou ter um carrossel que tem uma rima. Toda semana eu vou ter uma newsletter, que é o Indicados e Ignorados, que eu vou indicar conteúdos que eu consumi e que eu acho que são importantes, relevantes para a minha audiência. Eu também tenho um terceiro formato, que é a live dos 10 e pronto. Né? Que eu tô até pensando em mudar o nome. Que é basicamente o seguinte: todos os dias, meio-dia e 12, 12 e 12, eu entro durante 10 minutos, eu pego o meu reloginho aqui, ó, coloco 10 minutos na tela para a pessoa, né? Coloco ali 10 minutinhos e falo sobre algum assunto importante para a audiência. E toda live começa com uma música que eu considero legal. Então tem um ritmo, tá vendo? O formato tem um ritmo. E, de novo, o que todos esses formatos juntos vão começar a fazer com a minha audiência, com a cabeça das pessoas que me acompanham? Elas vão começar a se lembrar de mim não pela força de execução, que é algo que todos os criadores têm. Elas vão começar a se lembrar de mim pela criatividade posta naquele conteúdo. Esse é o ponto. É formatos. Você começar a pensar em formatos criativos para você adaptar dentro da sua realidade, da sua estratégia de conteúdo, tá? Então, agora, como é que você cria um formato? Beleza, você entendeu que formato é importante. Como é que você cria um formato? Eu tô olhando para baixo porque eu tô com o meu roteirinho aqui, tá? Existem 3 pontos que você tem que se atentar para montar um bom formato de conteúdo, né? Previamente, é isso que eu estou usando para criar formatos para mim, mas pode ser que essa estrutura aqui de criação de formatos, ela se altere também, tá? Porque eu vou amadurecendo as ideias também, tá? A primeira coisa, a sua rotina. O que significa isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo todos os dias. Eu estou todos os dias lendo alguma coisa nova, vendo um vídeo diferente no YouTube. E por essa ação diária, eu falei, porra, por que não mandar uma newsletter toda semana indicando conteúdos que eu consumi durante a semana?
que é basicamente o Indicados e Ignorados. Eu peguei algo da minha rotina que já é realidade para mim, que não teria uma dificuldade, uma força que eu teria que tipo me movimentar muito para criar aquele formato. Eu peguei alguma coisa que já existia dentro da minha rotina e adaptei para um formato de conteúdo. A mesma coisa da live dos 12-12. Normalmente, meio-dia ali, eu estou levantando, indo tomar uma água, me preparando para o almoço. Então é um período que eu consigo parar e pensar, trocar uma ideia com alguém, né? É o período que normalmente eu paro para conversar com a Nicole também, a gente troca ideia ali no almoço. Então eu falei, por que eu não pego 10 minutinhos ali e crio uma live conversando com o pessoal durante o almoço? Que é algo que as pessoas fazem e algo que eu já estou fazendo também na minha vida. Então, esse é o primeiro ponto, rotina. Você olhar para sua rotina, ver coisas que você faz ali e que normalmente um formato se encaixaria normalmente ali, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto são os tipos de conteúdo. Por exemplo, esse vídeo que você está vendo aqui é um tipo, que é basicamente um conteúdo que eu paro na frente da câmera e falo. Mas também tem o tipo que eu paro e gravo a tela do meu computador. Tem o tipo, por exemplo, de conteúdo que é o tipo podcast, né? Então existem vários tipos de conteúdo que você pode pesquisar no YouTube, no Instagram, que você pode adaptar e colocar um formato ali dentro, né? Então, esse aqui é o segundo ponto, tá? Depois eu vou voltar em cada um dos três só para revisar para a gente poder encaixar. E, em terceiro ponto, os moldes. São os moldes. O que são os moldes? Os moldes são basicamente as formas que as plataformas dão para a gente poder publicar conteúdo. Então, por exemplo, no YouTube tem um vídeo grande e tem o Shorts. No Instagram tem o Reels, tem Carrossel, tem Live. Então, o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, a Live, que é o molde Live, e coloquei o meu formato ali dentro, baseado na minha rotina e no tipo de conteúdo que eu escolhi. A mesma coisa na newsletter. A newsletter é um molde de conteúdo, né? É um conteúdo ali denso. Então eu peguei aquele molde e encaixei o Indicados e Ignorados ali dentro. Eu poderia fazer o Indicados e Ignorados no molde de vídeo no YouTube? Poderia fazer em formato carrossel. Então os moldes são diversos. Você vai pegar a substância, que é basicamente o como você definiu o formato, e encaixar em um molde, beleza? Os tipos de conteúdo são basicamente o que vai meio que ligar a essência do formato com o molde do formato. Então, por exemplo, o meu carrossel, eu posso falar, o carrossel rimado, né? Vamos pegar, por exemplo, a live, que é mais fácil de você entender. A live eu sempre pego dificuldades da audiência e falo durante 10 minutos. Esse é o tipo de conteúdo. Eu encaixo no molde live. Eu poderia pegar o mesmo tipo, que é pegar dificuldades da audiência e falar durante 10 minutos. Em vez de fazer em 10 minutos, eu poderia fazer num carrossel. Ou eu poderia fazer em 10 minutos num vídeo no YouTube. Tá vendo? Eu peguei a essência do formato, encaixei num tipo e depois encaixei no molde. Então é mais ou menos assim que você monta formatos criativos, tá bom? Então, resumindo, eu acredito que, a partir de 2025, nessa virada de ano, a tendência vai ser os formatos tomarem mais força, porque o mercado ele já está, digamos assim, saturado, não tem onde se diferenciar mais em questão de quantidade. Levando em conta, né, que é um ponto importante que eu até tinha esquecido de mencionar durante o vídeo, a era que a gente está, que é a era das inteligências artificiais. Então a pessoa pega um vídeo, ela joga lá na inteligência artificial, ela recorta, faz 20 recortes e pronto. Qual é a diferenciação dela aqui? Nenhuma. Ela tá só batendo na quantidade, muito conteúdo. Agora, se eu penso de forma criativa num formato de conteúdo, eu começo a me diferenciar não por quantidade, não por força de execução, mas por criatividade, por diferenciação. E é aqui que está o ponto. É aqui que o ano de 2025, eu acredito, que vai ser o ponto de virada para muita gente. Porque quantidade, já chegamos no ponto de, êxtase da coisa. Agora é apenas qualidade. A qualidade e, mais especificamente, em formatos, é o que vai fazer o seu conteúdo ser diferente e, principalmente, a sua marca pessoal, o seu conteúdo, a sua essência ser lembrada perante a sua audiência. Porque se lembre, as pessoas acompanham você e mais 50 pessoas. Se você faz a mesma coisa, o mesmo formato, os mesmos tipos de conteúdo que todos esses 50 fazem, você não tem diferenciação nenhuma. Porque, em quantidade, todos vocês podem se igualar. Porque existe inteligência artificial que vai auxiliar todo mundo. Qualidade não vai faltar. Quantidade não vai faltar. Agora, quando a gente pega o fator criatividade, o fator trazer boas referências, o fator se diferenciar, aqui vai entrar um fator subjetivo e que cada um vai ter o seu. Fechou? Então é isso. Eu vou deixar agora fixado aqui no final desse vídeo aqui um vídeo que vai auxiliar o conteúdo desse vídeo aqui para você, tá bom? Eu vou deixar um vídeo que vai... eu já até sei o vídeo que eu vou deixar, tá bom? Que vai ser muito bom, vou até deixar anotado aqui para depois eu não esquecer. Que vai auxiliar o conteúdo desse vídeo aqui. Vai fazer com que você junte o conteúdo de formatos com como criar um bom conteúdo. Fechou?
É isso. Se você não é inscrito no canal, não esquece também de se inscrever, velho. Porque, porra, agora o negócio vai começar a ficar bom aqui no YouTube. Cheguei em Brasília, né? Saí de São Paulo, cheguei em Brasília, agora nova rotina aqui. E agora eu consigo, de fato, começar a criar bons vídeos aqui, fechou? Tamo junto, valeu, falou e fui.